Boa noite, pessoal. Estamos aqui para o nosso segundo encontro de 2025. Infelizmente, esse ano tá poucas as lives. Hoje a gente tem uma apresentação do Alan Cavalcante sobre exportação de GBX-ML, né? Mas ele vai mostrar aqui a parte prática, pelo que eu entendi, é um exercício, mas vamos deixar para ele se apresentar. Alan, é contigo. Beleza, boa noite aí a todos. Obrigado aí pela presença, obrigado Sato mais uma vez. Nós tivemos uma primeira live ano passado, tem mais de um ano quase, nossa, algo mais teórico. Eu vou compartilhar minha tela aqui já. Foi algo mais teórico, então a ideia hoje é desenvolver, né, um modelo bem prático, bem didático aqui para vocês entenderem os conceitos. Basicamente eu vou fazer tudo aquilo que a gente viu naquela outra live. Eu acabei não compartilhando nenhum arquivo, mas caso vocês tenham interesse, eu vou estar encaminhando esse arquivo aqui, que é um PDF que nós utilizamos na primeira apresentação. Então aqui fala basicamente tudo aquilo que nós vamos fazer. Terminando aqui a live, eu encaminho para vocês, né? Então aqueles cuidados, aqueles comentários para falar sobre arquivo GBXML, tudo tem aqui nesse arquivo. O modelo da apresentação eu gosto quando vocês vão perguntando, vão interagindo, tá? Conforme eu vou falando, não se preocupem em momento nenhum em me interromper, pelo contrário, eu gosto de fazer inserções que acaba me ajudando também. Na maioria das vezes vocês acabam me lembrando de falar algo que eu tinha esquecido, então podem ficar à vontade aí, por favor. Bom, então o primeiro passo quando a gente desenvolve, eu tenho um modelo aqui já com alguns passos já desenvolvidos. A ideia não é a gente ficar fazendo coisas já conhecidas, né? É mais se ater ao GBXML. Mas o primeiro passo basicamente para a gente poder modelar seria ter um arquivo de arquitetura. Deixa eu até abrir ele aqui. Open and Download. Ok. Eu tenho um modelo de arquitetura aqui bem simples também, onde ele é composto de 2 pavimentos. Vocês podem ver aqui. É bem simples mesmo. 2 pavimentos, eu tenho entreforro nos dois. Ele tem uma série de elementos estruturais, mobiliário, equipamentos especiais, enfim, coisas que a gente já comentou aqui pra gente do HVAC, que vai trabalhar com uma análise energética. Pouco importa a gente saber que essa cadeira vai estar aqui, saber a altura dela, a gente precisa saber, obviamente, a ocupação do ambiente, né, a quantidade de pessoas, mas esses elementos menos importantes, fundação, pilares, a gente vai ver que isso é prejudicial ao nosso sistema GBXML. Então deixa eu fechar ele aqui, né? Essa aqui é a arquitetura base, ela já está com a geolocalização já realizada, vocês podem ver que eu tenho o norte de projeto apontando para cima, mas o meu norte verdadeiro ele está apontando aqui para baixo, né? Opa, aqui nessa direção, mais ou menos em 45 graus. Então esse é o prédio. Vou fechar ele aqui. Vou dar um reload aqui nele. Então, quando a gente trabalha com Revit, né, a gente está trabalhando com arquivos separados, arquitetura e HVAC, né, o modelo mecânico nosso. Eu vou só falar dos passos, não vou fazer, né? Nós vamos vir aqui na aba de gerenciar vínculos, vamos inserir um novo vínculo aqui do CAD, vamos pegar aquele modelo de arquitetura. Eu estou pressupondo também que, eu sei que não é o que acontece na maioria dos casos, mas eu estou pressupondo que nós já temos um modelo de arquitetura congelado, tá? Para a gente poder trabalhar, o pessoal de arquitetura civil já desenvolveu todo o projeto e agora chegou a nossa vez de entrar em ação, né? O pessoal do HVAC. Então, vinculei o modelo aqui. O primeiro passo que eu vou fazer, eu vou clicar no modelo, no meu vínculo mesmo, no 3D dele. Eu vou vir aqui em Edit Type. Eu vou delimitar aqui os ambientes. Vocês vão ver que isso aqui vai ser um pouco inútil mais para frente, mas é muito útil nesse primeiro momento. Eu quero me delimitar só para pegar algumas informações relevantes do projeto. Delimito. Eu vim aqui em mapeamento de fase. É importante também eu verificar se as fases estão coincidindo.
Ok, caso esteja existente com futuro aqui, novo com existente, é importante que eu tenha um mapeamento de fases iguais, né? A não ser que eles de fato sejam diferentes, mas na maioria das vezes você tem que deixar coincidindo aqui, né? As fases de construção. Ok, fiz isso. Depois que eu fiz isso, eu preciso clicar no modelo ainda, definir qual seria a minha coordenada. Aqui ele vem com coordenadas não compartilhadas. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um modelo de arquitetura, eu peço para ele alterar aqui as coordenadas, para ele pegar aquilo que foi definido pelo arquiteto, pelo pessoal da civil. E então eu não tenho a necessidade de fazer a geolocalização novamente no meu modelo. Quando eu faço isso aqui, ele já pega aqui o norte, ó, apontando para baixo, conforme nós vimos na arquitetura. E beleza, fizemos isso. Vamos precisar depois fazer uma análise em termos de... Deixa eu abrir aqui. Uma análise em termos de pé direito, níveis de entreforro. Eu vou clicar aqui e abrir um corte. Então nós vamos ver onde vão estar os nossos níveis úteis, né, que nós vamos utilizar. Aqui eu tenho o meu nível 0, mas o nível construção termina em 600 positivos, 600 milímetros. Logo acima eu vou ter o entreforro. Geralmente o pessoal de arquitetura não se preocupa em desenvolver esses espaços aqui, e não tem problema nenhum também, porque isso é uma responsabilidade nossa de análise energética. Define aqui, né? Obviamente os níveis ocupados a gente precisa coincidir. Caso não tenha o nível forro, nós criamos o nível forro aqui, né? Faceando a ocupação dele. Nível laje e ok, e finaliza. Eu acho que esse aqui tem até um outro nível aqui. Deixa eu chegar esse corte para cá. Isso, esse aqui tem outro nível para cima que é o final da escada. Legal, fizemos isso. Vamos entrar em nível por nível. Criar os nossos espaços. Banalizar. Vem aqui no comando space. Pede para inserir o espaço. Cuidado aqui para você deixar ele definido como nível 1, ele fica travado. Você precisa finalizar no nível seguinte, imediato. Nível 1 forro. Zero as delimitações superiores e inferiores, e você consegue inserir o espaço. Por que isso? Agora entrando no conceito de GBXML já agora. Porque eu preciso sempre iniciar, eu falei isso aqui também na outra live, porque eu preciso sempre iniciar um espaço, uma volumetria, sempre no nível 0 aqui, ó, no nível 0 ocupado, que no caso é meu nível 1. Depois eu preciso terminar ele imediatamente no próximo nível existente. Aqui eu estou do nível 1 ao nível 1 forro, que é exatamente esse nível aqui. Então ele pega essa distância certinha. Não posso nunca deixar sobressalto aqui embaixo ou em cima. Eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. 200 milímetros. Falar que o meu forro, que o meu piso ele começa a 200 milímetros na base, ou ele termina a 200 milímetros acima, invadindo outro espaço aqui, ó. Não posso, eu preciso sempre estar zerando. A mesma coisa com os níveis de pleno, né? Eu vou entrar aqui nos níveis de pleno e vou criar os meus espaços plenos também. Apesar deles não serem ocupados, a gente precisa ter esse cuidado para criar, porque, como eu mencionei, o arquivo GBXML, principalmente nessa nova versão do RAP, a 6.2, ele utiliza o método de cálculo de balanço de calor. Então ele considera uma volumetria sólida, né? Algo maciço. Eu não posso ter espaços. Eu não posso ter, por exemplo, mesmo que não seja ocupado, eu não posso ter somente essa projeção aqui de espaços. Ignoro aqui o entreforro, depois eu faço aqui não. Isso aqui vai criar uma lacuna, um buraco no meu modelo, e a interação térmica entre superfícies horizontais aqui vai acabar não existindo, e consequentemente resultados errados de carga térmica eu vou acabar obtendo, né? Entrei no espaço forro, criei todos os espaços aqui também. Entrei no meu espaço nível 2, fiz a mesma coisa. E no nível 2 forro também. Beleza. Se vocês perceberem, eu vou clicar aqui para ficar bem claro. Deixa eu até aumentar aqui. Estou usando uma tela um pouco grande para vocês enxergarem. Então o meu nível forro aqui, ele começa exatamente no nível forro.
exatamente onde eu criei o meu espaço, ele fica atrelado, não consigo nem mudar ele mais. Crio e eu preciso terminar ele imediatamente no nível seguinte, meu nível 2. Deixo zerado aqui e deixo zerado. Aqui em cima a mesma coisa e aqui em cima a mesma coisa. Na escada, eu criei uma escada aqui que é interessante a gente falar de escada porque ele é um espaço que a gente chama de espaço multinível. Ele vai acabar atendendo a vários níveis. Deixa eu criar aqui. Beleza. Vou abrir aqui o corte. Não vou falar de modelo de vista também, mas eu já tenho aqui os meus modelos de vista pronto no template. Então tenho aqui planta de análise de paredes. Eu dou um OK, ele já fica tudo definido certinho. Legal. A escada é um caso interessante que a gente precisa ter cuidado. É o mesmo conceito, mas a gente só tem que entender que a escada, não posso criar um nível, por exemplo, da escada do nível 1 até o nível forro, depois eu criar um outro espaço aqui para definir. Não, escada como é um espaço forro, eu preciso ter cuidado. Eu posso até criar pisos na sua totalidade, mas depois eu tenho que utilizar shafts, alguma coisa para o meu modelo entender que esse espaço ele de fato transpassa de um ponto a outro. Né? Vou deixar nível 0 aqui. Beleza. Caso eu tivesse, por exemplo, esse piso aqui, caso esse piso aqui do nível, depois do térreo do nível 1, ele tivesse continuado aqui, eu não lembro se ele foi modelado dessa forma, provavelmente o arquiteto ele precisaria traçar um shaft aqui e já é até uma informação, caso alguém não tenha trabalhado com espaços utilizando shafts. Quando você cria um shaft, ele automaticamente ignora essa parede aqui, né? Esse piso, desculpa, e faz o seu espaço transpassar para o nível seguinte. Caso eu não tenha shaft, eu posso até dizer aqui, ó, eu acho que dá para representar isso aqui, deixa eu ver, só para ficar mais claro. Vou vir aqui na escada e vou forçar a criação de um piso aqui. Piso nível 2, ok. Vou fazer... Ok. Quando eu volto lá no corte, ó, o que eu falei, o meu espaço ele até está definido de uma forma correta, razoável. Ele sai do nível 1 e vai até o nível 4. Inclusive a setinha você consegue ver que ela está aqui em cima. No entanto, como eu tenho aqui um elemento que está dificultando, né, está inviabilizando a passagem do meu espaço para cima, ele acaba não deixando, mesmo que eu tenha configurado errado. Então isso aqui também é algo que a gente precisa evitar. Isso aqui na hora de eu exportar, não importa se aqui no conceito está certo, se eu tiver esse pedaço de piso aqui, o meu espaço, quando eu exportar para um outro software, ele vai estar com essa altura aqui. Então se eu aplico um shaft aqui, deixa eu vir aqui, nível 1. Se eu aplico um shaft, por exemplo, eu vou aplicar de forma parcial, vocês vão ver que meu espaço ele vai começar a vazar. Ok. Olha lá, ele começa a vazar. Então, é só uma informação para vocês, né, que não precisam se preocupar em, eu vou criar um piso circundando as passagens que não tem piso, né, os shafts, fosso de elevador, por aí não precisa. Você pode modelar o piso todo do pavimento, conforme eu fiz aqui, né, você modela todo ele. E depois você vem e cria um shaft que ele desconsidera e ainda vai solucionar o problema de espaços. Eu vou deletar aqui o shaft e o piso. Só reforçando aí, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Beleza, fiz essa configuração de espaços. Aí eu vou pular para quê? Eu venho aqui sempre em anotar, né, em analyze, eu pego... Por que eu utilizo a delimitação num primeiro momento? Porque eu venho aqui, ó, em nomear espaços, peço para ele pegar da arquitetura os meus nomes e os meus respectivos números dos espaços. Então eu não preciso da delimitação muito mais do que isso, tá? Para ser bem sincero. É mais para quando eu vier aqui nas minhas tabelas
eu já ter tudo configurado, eu saber quem é quem, saber o número certinho. Não adianta também eu ganhar tempo exportando os arquivos para o RAP ou para qualquer outro software e lá eu ter que ficar catando quem é quem. Então eu utilizo um pouco dos dois aqui. Utilizei isso aqui. Depois o que eu vou fazer é até uma configuração que a gente já fez em lives anteriores com o Michel Martins. Ele mostrou que para análise energética o modelo de arquitetura ele acaba não servindo muito para a gente. Por quê? Se vocês perceberem, eu já falei aqui dos elementos como cadeiras, o mobiliário, peças hidrossanitárias, né, entre outros. Mas a parte estrutural também acaba não me atendendo muito. De que forma? Deixa eu ver aqui no meu nível 2. Se vocês perceberem aqui no meu nível 2, eu tenho uma suíte aqui, eu tenho uma viga aqui com um pilar, eu tenho uma parede aqui que é um recuo, eu tenho uma série de informações aqui que eu preciso tratar. Por quê? Esse pilar aqui, ele não é útil para mim, muito pelo contrário, ele acaba deteriorando o meu modelo energético, o meu modelo de BXML. Essa parede aqui também não faz o menor sentido, uma vez que ela não é uma parede que delimita o ambiente. Para mim, a temperatura que eu for calcular aqui vai ser aqui e vai ser aqui em qualquer ponto. Então, eu posso ignorar, não só posso, como devo ignorar esse elemento aqui dentro. Então, a ideia é exatamente fazer uma remodelagem, como eu falei, para poder fugir, né, dessas armadilhas. Então, aqui eu tenho 3 vistas, né? Uma 3D geral, que mostra a arquitetura. Uma 3D de análise solar. Isso aqui não vou mexer, que já veio da arquitetura. E uma de modelagem RAP, que é exatamente uma remodelagem que eu vou fazendo. Vocês vão ver que é algo bem simples. Eu já fiz de um pavimento aqui, do primeiro, vou fazer do segundo para vocês verem como é que é fácil. Então, legal. Eu fiz aqui uma remodelagem, literalmente uma remodelagem em cima da modelagem da arquitetura existente. Eu crio filtros aqui para eu saber o que é parede interna, parede externa. Então, paredes azuis aqui eu deixo como paredes internas, paredes vermelhas como externa. Então, no meu template é bom já ter um banco de dados aqui de uma quantidade de paredes, aquela história toda com os coeficientes de transferência térmica já configurados, tudo direitinho, que depois é só eu modelar. Se vocês perceberem alguns comentários, ó, esse espaço aqui é um espaço único. Só que ele tem um monte de pilar aqui, eu ignorei. Ele tem uma série de paredes aqui, que para mim são paredes indesejadas. Eu deletei também, eu não considerei na modelagem. Ó. Então vocês veem que eu criei a envoltória. E aqui eu teria que só criar uma outra parede para seccionar esses dois ambientes aqui. Eu vejo aqui qual é a 50 milímetros aqui de eixo. Então eu dou um WA aqui. Vou em parede, eu vou pegar uma parede interna de 100 milímetros. Vou clicar aqui na setinha para ser algo mais prático. Clico na linha de eixo e ele já modela a parede para mim na posição correta. Aqui é a mesma coisa, tem a circulação da escadaria, né? E ele tem umas paredes aqui que não tem nada a ver para mim. Eu posso ignorar sem grandes problemas. Aqui eu fiz uma correção, é até uma dica que eu falo para vocês fazerem, que é o seguinte. Opa, essa parede, ela estava, na verdade, aqui, ó. Deixa eu alinhar ela aqui. Essa parede está aqui. Só que meio metro, deixa eu até mostrar aqui, meio metro quadrado para dentro ou para trás, né? Esses milímetros aqui não vai fazer a menor diferença no meu cálculo. Então eu gosto sempre de alinhar as minhas paredes, as faces delas, né? Apesar dela estar aqui no modelo de arquitetura, para análise energética, eu inseri ela aqui faceando nessa outra parede. Aqui é a mesma coisa. Aqui essa outra parede ela estava aqui, ó. O que eu fiz? Eu trouxe ela para cá para ficar faceada com a outra. Aqui eu acho que aqui tá certinho, eu acho que é o piso aqui que eu criei. Eu vou só deixar ele certinho aqui, ok? Então, novamente, crio na parede, clico, crio um similar, né? Tem várias formas de fazer isso aqui de uma forma otimizada. Crio, ó. Então eu quero exatamente evitar isso aqui. Então eu venho e alinho as faces internas da parede, para ela ficar assim, beleza. Fiz no primeiro pavimento, paredes, a mesma coisa. Ó. Todas as paredes, se você perceber, eu tenho que obedecer também
ela saindo do nível, deixa eu mostrar aqui, do nível referência para o nível adjacente imediato. E 0 sempre os offsets dela de base e de limite superior. Se eu vier aqui naquele 3D modelagem RAP, vocês vão ver, ó, que as paredes elas estão na mesma posição, na mesma terminação também. Se eu clico em uma delas, não posso ter isso aqui, ó. Essa aqui vem aqui, vai até o nível forro, ou deixo conectado e faço manualmente aqui, sabe? Aqui eu tenho uma parede com 4.100, então deixo conectado aqui e ponho 4.100. Visualmente funciona, mas isso pode ser fatal na hora de você gerar o modelo, então é importante que você amarre literalmente. Termina no nível 1 e vai até o nível 2. Por que eu não fiz a parede vindo aqui do nível referência até o nível forro? Porque, como é principalmente parede externa, não faz muito sentido eu criar outra parede aqui, do forro, por exemplo, até o nível seguinte. Não faz muito sentido eu fazer isso aqui, uma outra parede. Então eu poderia, inclusive, caso eu tenha um prédio que eu sei que as paredes externas, as envoltórias, são exatamente umas sobre as outras, eu poderia muito bem fazer isso aqui também, ó. Começar ela aqui e terminar. Mas eu gosto de fazer assim também. Terminar em pavimento, fazer pavimento por pavimento. Eu vou fazer com vocês aqui então, para vocês verem como que é simples. Comando WA para modelar a parede. Eu pego uma parede externa aqui, deixo 200 milímetros, eu já sei que aqui é 200 milímetros. Venho na setinha aqui, ó, e vou com o auxílio da tecla Tab, eu vou clicando nas linhas de eixo das paredes de referência da arquitetura e você vê que você nem sofre remodelando isso aqui. Enquanto eu vou fazendo aqui, vocês podem fazer perguntas, tá? Não me preocupo se ela passa aqui para dentro por enquanto. Não me preocupo também de fazer todas as paredes. Todas as paredes que eu digo como assim. Deixa eu... Aqui eu não necessariamente eu precisaria fazer essa. Aqui ele acabou dividindo, né? O arquiteto usou uma parede aqui, uma aqui e uma outra aqui. Eu posso muito bem ignorar essa, fazer uma só e puxar depois, interligando ali. Continuo. A tecla Tab ela é muito útil nessa hora, tá? E esse comando aqui da setinha, porque você acaba posicionando exatamente onde a parede tem que estar. Alan, boa noite. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Meu nome é Augusto e eu também ainda estou fazendo o curso lá da Axiom. Estou um pouco devagar, mas é porque a correria é grande, né, do dia a dia. Mas enfim, estamos na luta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou vendo que você está fazendo esse contorno, né? Sim. E lá no curso você... até para rodar o cálculo de carga térmica lá, aqueles elementos internos onde tinha um pilar, uma coluna, você estava ensinando lá no treinamento para a gente desligar aquilo da arquitetura, para não influenciar no cálculo, lá no caso do software, dentro do Revit. Sim. Eu estou vendo que aí você só está fazendo o contorno, ou seja, aquelas paredes internas ou aqueles pilares internos você já nem desconsidera. É isso que eu entendi? Exatamente. É exatamente para fugir disso e para eu não ficar... dar nenhuma dor de cabeça, de fazer algum cálculo equivocado. Exato. Na hora de você transportar ele para o RAP, é isso que você está falando. Exato. Né? E eu vou além, não são só os elementos estruturais, tá? Viga, pilar, tem outros elementos também que eles são muito prejudiciais. E assim, às vezes o pessoal de HVAC às vezes tende a querer puxar a orelha do pessoal de arquitetura, ou por conta de modelagem, ou por conta de outras informações que possam estar faltando, mas eu costumo dizer o seguinte, a responsabilidade do cálculo de carga térmica é nosso do HVAC. E o que acontece? O arquiteto, por N motivos que a gente às vezes desconhece, ele utiliza de recursos e artifícios para modelar a arquitetura dele, que para a gente não faz o menor sentido, mas para ele faz. Por exemplo, eu já peguei arquitetura onde o arquiteto, em áreas de banheiro, ele usou, sei lá, ele queria representar uma parede aqui,
que era metade com piso, né? E a parte de cima, sei lá, 1,5 m para cima, era só pintada. Ele literalmente fez num ambiente aqui, ele seccionou a parede em 2 pedaços. Fez 2 paredes, na verdade. Fez 2 paredes, uma em cima da outra. Entendi. Pra gente, se eu utilizar isso em coisas como essa para utilizar como análise energética, isso acaba com o meu cálculo. Eu acabo tendo um modelo, em vez de ter algo otimizado, algo muito complexo e sem muito sentido, né? Então é tentar entender, né, o que ele fez, procurar a ideia, mas assim, a ideia de pegar o modelo, a gente pode até, inclusive, isso que eu estou fazendo aqui, a gente pode até pegar o dele, criar uma cópia, salvar como, desanexar do modelo central e tentar aproveitar, sabe? Eu poderia muito bem também pegar essa arquitetura aqui, copiar lá no modelo de arquitetura, dar uma filtragem aqui para pegar só parede, pisos, elementos, né, divisórios, né? Dou um Ctrl+V em um outro arquivo, eu poderia reaproveitar. Tem N formas de fazer isso. Eu sempre opto em fazer uma remodelagem, porque eu acabo conhecendo mais o prédio, acabo sabendo onde estão os detalhes, e é mais ou menos isso. O que você está falando é que a gente poderia também fazer direto no arquivo raiz de arquitetura dele, calçavando uma cópia, né, e a gente alterando ali dentro do próprio arquivo dele, não é isso? Exato, exato. Se o modelo está finalizado, eu poderia copiar e na hora, faz uma cópia de segurança. Exato, né? E desmarco aqui, ó, viga eu não vou querer trazer, pilar, mobiliário, entre outras coisas, eu vou desconsiderando. Aí o trabalho é de cada um. O que é mais fácil para cada um fazer, né? Exatamente. Aqui eu vou utilizar... Valeu, nada. Aqui eu vou utilizar uma parede externa de 100. Eu acho que aqui nem tem isso. Aqui é uma sacada. Vocês têm mais perguntas? Podem ficar à vontade aí. Vocês veem que é um trabalho um pouco braçal, mas é bem rápido. Opa, eu peguei a parte errada aqui. É braçal depender do tamanho do empreendimento, né? Pois é, depende do tamanho também. Aqui foi. E o legal também é ter você já tendo no teu template algumas paredes já configuradas. Isso já facilita muito. A gente que é usuário de RAP desde a época de 1900 Rococó, né? Sim. Ainda mais pessoa mais antiga, talvez, do que você, a gente já tinha o RAP ainda feita no DOS ainda, antigo. Nossa. Que era o Hard Lock. Ainda peguei isso. E você só tinha como ligado num computador que você tinha que abrir pelo DOS, tinha que ir lá preencher uma folhinha, ir lá, levar os dados. Pô, era um saco. Caramba. Hoje era nesse nível. Então, a gente tinha uma bibliotecazinha que a gente criava, uma pastinha com as paredes ali, o coeficiente 1, todo mundo tinha aquela paredezinha e tal, Sim. E usava. Porque, na verdade, às vezes a diferença do coeficiente 1 é tão pequena que no resultado, às vezes, vai dar uma coisa, às vezes, tão insignificante de diferença. Claro, quanto mais apurado você tiver, melhor. Mas exato. é que eu costumo brincar, falar com o pessoal, que é você dar tiro de 38 para matar uma formiga, né? Exatamente. No final, você aumentou 100 BTU. Pô, Exato. Aí você vai botar uma máquina do mesmo tamanho, quase. Eu tive um chefe que ele falava assim, Alan, menos. A gente não vai mandar foguete pra lua, não. É por aí. Eu aprendi isso. Eu falei, cara, tu vai dar tiro de 38 para matar a formiga? Aí o cara, não, é isso mesmo. Pô, mas quanto é que você deu? Deu 150 BTU a mais. Pô, É precisão? Não, é para conforto. Que trabalho braçal danado. Sim. Ó, percebe aqui, ó, que tem um espaço aqui. Deixa eu botar numa outra representação. Então, paredes indesejadas eu não quero. Esse cara aqui nem existe aqui. Aqui é uma sacada também, opa. Ok. Finalizou aqui. Aqui é uma sacada. Aqui é uma outra sacada também. Aqui é uma outra sacada, então não tem essa parede. Tem um contorno aqui.
Beleza. Falta somente esses espaços aqui. E vocês vão percebendo, né, que eu sempre faço isso, até um conselho, né? Eu tenho todas as vistas aqui com arquitetura e uma vista eu deixo desanexado só para eu ver como é que tá ficando a minha modelagem, né? A minha remodelagem. Então vocês veem que pra gente é isso que importa. Parede, piso, as superfícies. Deixa eu fazer mais uma aqui, só para terminar aqui. Vou ter essa parede aqui. Mais nenhuma pergunta, pessoal? Fique à vontade aí. Ok. Percebam que o que é parede que não delimita, você pode ignorar mesmo. Ó, esse aqui, ele só delimita aqui, mas não importa. E essa última aqui, pronto. Feito isso, o que eu vou fazer? Ó, aqui para não ter erro, eu uso uma parede só. O GBXML é um arquivo bem chatinho, bem sensível. Você fazendo tudo certo é capaz dele te deixar na mão. Então, quanto menos coisas você fizer, menos puder otimizar, ótimo. Legal. Fiz tudo isso aqui então. Faltou a escada aqui. Parede interna. 200. Ok. Isso aqui não me interessa também. Beleza. Fiz tudo isso. Finalizei aqui a modelagem. Volto aqui na minha vista do RAP, né? Vejo se está tudo certinho. Vou criar o piso do segundo pavimento. Vou fazer uma forma rápida aqui. Vou dar um Ctrl C. Ctrl V. E venho aqui na aba modificar. Colo. Alinhado com o respectivo nível, e eu escolho aqui o meu nível 3. Não, é nível 2. Ok, criei o piso aqui do nível 2. Legal, eu vejo aqui que faltou um pedaço de piso, na verdade não faltou, né? Que a parte de cima tem umas partes que estão em balanço, então posso vir aqui, edito o piso. Ok, aqui também tem uma parte em balanço. Aqui também. Vou cortar aqui. Ok. Finalizo. Opa, Ctrl Z, mexi com o piso. E vou copiar esse mesmo piso agora para o pavimento laje. Ó, veja aqui que eu peguei todo o contorno. Ok. Agora sim. Posso pegar esse piso aqui agora. Ctrl C, Ctrl V. Alinhado agora sim no nível 3. Ok. Opa, tem algo errado aqui. Deixa eu ver, nível... as minhas paredes eu acabei modelando errado. Ó. Elas saem do nível 2 até o nível 2 forro. É o que eu falei que eu não quero. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todas as paredes aqui. Filtro, removo o meu piso. E falo que essas paredes elas vão até o nível 3, na verdade. Agora sim, comportamento bacana. Eu vou ter somente comparando aqui com o nosso 3D, eu tenho somente um outro nível aqui, que é o final da escada. Então eu posso copiar esses aqui, ó. Dou um Ctrl C, Ctrl V. Nível 4, nível 3, quer dizer, e vai até o nível 4. Ok. Vou criar uma parede aqui. Criar um similar. Opa. Do nível 3 até o nível 4. E agora eu posso
Vou só criar um telhado aqui. Arquitetura. Posso criar um piso também, não tem problema, ele entende. Dá um nível 4. Legal. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer? Antes eu vou mostrar para vocês um modelo de energia que eu criei, utilizando somente a arquitetura como ela é de fato. Olha como ele fica. Aqui eu tenho o meu modelo geral, com todas as superfícies. Olha, ele pega até a parte de envoltória do terreno. Olhando com um olhar mais criterioso, aqui eu tenho os meus espaços, ele pega direitinho. Aí você percebe, ó, olha aqui os comportamentos indesejados. Olha o que ele fez onde tem pilares. Onde tem pilar, geralmente ele insere essas anomalias aqui, ó. Ele faz ele circunda os pilares e entende que isso aqui é uma parede externa. Lembrando que aquele conceito que eu falei na última live. Se eu tenho, por exemplo, um ambiente aqui e eu não tenho mais nada em volta dele, o próprio Revit entende que todas essas paredes aqui são paredes externas, porque o conceito que ele utiliza no primeiro momento para definir se paredes são externas ou não é exatamente se ele tem espaços ou não. Então, se eu tivesse, por exemplo, um espaço A aqui e um espaço B, ele ia entender automaticamente que essa parede aqui é externa, 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 e aqui ele entende automaticamente a interna, ou seja, ele faz uma análise do modelo e vê, olha, eu tenho uma parede que está compartimentando dois ambientes, logo ele considera uma parede interna. E quando eu tenho um pilar, né, vamos supor que isso aqui é um pilar, um elemento estrutural vertical no meu ambiente, o que ele vai fazer? Ele vai ter aqui o espaço, ele vai entender que isso aqui é um espaço, só que como ele entende que isso aqui não é espaço e esse elemento está delimitando o ambiente dentro do Revit, ele acaba criando essas arestas aqui como paredes externas. E isso fica muito claro quando a gente vai ver as superfícies de parede. Ó. Forro, ele pega direitinho. Isso tudo é com base na arquitetura, tá? Você vê que os forros eles também ficam quebrados. Ó. Isso aqui é prejudicial para o nosso modelo. Portas ele pega, não tem grandes problemas. Parte de piso, você vê também ó, que há partes furadas, superfícies gerais. Telhados são superfícies expostas ao sol, né? Então ele pegou todas aquelas superfícies que o sol incide diretamente, né? Não tem proteção de paredes. Superfícies de sombras são as superfícies que vão causar sombreamento no nosso modelo, não tem nada a ver com superfícies de receber sombra. No caso, essas aqui vão causar sombras no nosso modelo. Se a gente vier aqui, ó, a gente percebe que ele tem uma muretinha. Enfim, todos os elementos que não têm espaços e não estão dentro da nossa volumetria, e ele acaba analisando, né, que em algum momento vão trazer sombras para o nosso modelo. E quando eu olho paredes externas, olha o que acontece. Por conta dos elementos estruturais. Ó. Ele quebra, ele vai fragmentando o modelo. Isso aqui é fatal para a gente gerar cálculos errados, né, no nosso Revit. Paredes internas, deixa eu ver, ele geralmente pega certinho também. Então o que eu vou fazer? Eu só fiz essa utilização do modelo com a delimitação da arquitetura somente para eu poder me utilizar dos nomes e números de espaços. O que eu posso fazer agora sem grandes problemas? É um cuidado que você tem que ter quando fizer isso. Você pode vir aqui em desmarcar o modelo, ou você pode vir aqui dar descarregar o modelo, né? Dar um load. E cuidado, ó. Nesse processo de refazer espaços, ele apareceu aqui, ó, que um dos espaços ele acabou não tendo suas volumetrias atingidas, isso por conta de uma falha nesse processo que a gente fez agora. Então posso dar um OK aqui, eu não vou deletar ele, vou dar um OK. Eu vou vir aqui no nível 1, vou ver se ele acusa quem é. Ó, aqui tem um espaço, sala de jantar, porque ele ficou assim. Ah, aqui tem uma parede, ó. Então eu volto aqui com minha arquitetura, dou um reload. De fato aqui, ó, esqueci de fechar, WA, parede interna 100 mm, e fecho aqui.
Legal. Eu acabei não vendo qual era o outro. Deixa eu tentar enxergar aqui para não ter que fazer isso de novo. Nível 2. Opa, isso aqui tá meio zoado. Nível 1, deixa eu ver. Vai do nível 1 até o nível 2 e o 0. Vocês veem que ele apareceu lá em cima, né? Legal. Eu acho que não é aqui. Voltando aqui para o nível 2, ele está fechado tudo aqui. Aqui está fechado. Eu não consegui identificar aqui. Vou ter que dar um load de novo para ele acusar. Dou um load aqui. Agora ele não acusou. Na verdade, eu acho que aquela mensagem é por conta dos dois espaços que estavam com uma redundância de volumetria, né? Beleza, tem aqui minha modelagem do RAP, ó. Tudo direitinho. Se eu gero agora, deleto o modelo de energia e gero ele novamente. Detalhe, vocês percebam que aquele modelo de arquitetura já não está mais interagindo no meu arquivo aqui. Mas os nomes e os números dos espaços, eles se mantiveram, beleza? Então não preciso fazer essa modelagem para depois ficar fazendo espaço por espaço. Legal. Quando eu venho aqui e crio o modelo de energia novamente, vocês vão perceber que ele vai estar muito mais saudável. Eu costumo falar a saúde do modelo de energia. Ó, só aqui a escada aqui no... Deixa eu ver o que aconteceu com a escada. Não está indo até lá em cima. Mas vocês percebam e utilizem muito as superfícies as superfícies analíticas para vocês fazerem uma análise visual do modelo, tá? Isso aqui não é para ficar bonitinho, não. É para vocês fazerem uma aferição visual mesmo, ó. Isso aqui é um comportamento muito ideal das superfícies. Elas têm que estar interligadas entre si. As superfícies gerais, ó, você vê que fica um bloco maciço, bem interessante. Telhado, ó. Quando eu vou nas paredes externas, agora está perfeito, ó. Você vê que ele assumiu todas as paredes externas. Tem algumas falhas aqui na área da escada, vamos analisar. Paredes internas. Bacana. Caso tenha parede cortina, é a mesma coisa, tá? O mesmo processo. Bom, aqui eu tenho... Se eu olhar o corte aqui... Deixa eu abrir um section aqui. Você vai perceber que eu não inseri o meu forro ainda. Mas eu tenho o meu forro aqui a 3,5 metros. 3.500, né? Ele pega aqui de cima por conta da altura do forro. Mas eu preciso inserir ele a 3,5, né, metros. Para aí sim ele vir aqui, né? E o pé direito dele, né? O pé direito não, a altura, essa cota aqui bateu os 3.550. Então eu gosto de fazer isso no 3D. Eu venho aqui, eu utilizo a caixa de corte. Eu jogo aqui mais ou menos um pouco abaixo do piso, certo? Então eu venho espaço por espaço. Vou na aba arquitetura, forro, 3.500, é nível 1, nível 0 lembrando aquele menos 600, ok, e vou inserindo. Ó. É chato que ele fica sempre mudando aqui, mas vocês percebam que ele já está inserindo o forro. Vocês podem fazer em planta também. Aqui vai ter. Aqui vai ter. E esses dois aqui. Legal. Aqui é uma área, é a entrada do prédio. Legal, já inseri forro aqui, tudo direitinho. Mesma coisa aqui para cima, eu corto um pouquinho abaixo da laje, só para eu enxergar. Vou na ferramenta de forro. Deixa eu só verificar a cota dele também. Deixa eu ver aqui. Ó, 2.650, então no meu forro vai ter 2.600. Ó, vocês percebam aqui que ele já inseriu o forro no nível 1. Forro.
Nível 2 é 2.600. Aqui. Aqui também, aqui é uma área vazia. Deixa eu ver se criar similar ele já mantém no nível. Não mantém, ó, ele zera. Nível 2. Podem perguntar aí, pessoal, por favor. Nível 2, aqui é uma área vazia. Aqui também, uma sacada. Aqui. Nível 2 aqui. Nível 2. Eu acho que aqui é uma área vazia também. Isso, é. Beleza. Se eu deleto o modelo de energia e refaço ele novamente, deletei e refiz, é sempre isso, tá? Para poder atualizar as configurações. Então agora em superfícies, ó, se eu jogar aqui em uma vista de prancha, você vê que ele criou todos os níveis de forro. Aqui em cima também. Aqui embaixo parece que deu algum problema, que ele não preencheu tudo, está com uma espessura a mais. Deixa eu verificar aqui. No corte. Ah não, esse entreforro é bem baixinho mesmo. Ah tá, o que aconteceu? Como eu copiei o piso aqui, eu preciso criar um shaft para ele poder subir, ó. Eu falei e acabei esquecendo. Então venho no meu nível 1. Eu venho aqui em arquitetura. Shaft. Eu gosto sempre de pegar aqui no eixo da parede, tá? Ele não retira a parede. É mais a parte de piso. Ok. Esqueci de configurar o shaft. Ele começa no nível 1 e vai até o nível 3 e deixo 0 aqui também. Legal. Vejo aqui no corte se está ok. Ó, tá bacana. Aqui a espessura da laje. Aqui também. O forro tá ali. Bacana. Vou lá no meu modelo de energia. Eu vou refazer ele mais uma vez aqui. Vocês veem que ele é bem rápido quando o modelo tá sem informações desnecessárias. Ele acaba não travando muito para fazer e eu estou no processamento máximo. Agora sim, ó. Legal. Tudo configurado. Então isso aqui que eu estou enxergando é o que vai para o meu RAP lá. É exatamente isso. Eu vou dar mais uma analisada aqui nas minhas superfícies. Ó. Forro, agora eu tenho todas as minhas superfícies de forro, uma vez que eu inseri. Portas, eu vou pegar ainda. Pisos, ok. Superfícies gerais, para dar uma geralzona. Roof, eu vejo se está certo. Olha, deu uma quebradinha aqui em alguns pontos. Vamos dar uma analisada. Superfície de sombreamento. Bacana. Paredes externas. Aqui tem algumas outras. Vamos ver o que deu. E paredes internas. Antes, eu vou só pegar aqui a minha porta e a minha janela. Como é que a gente faz isso? Se o meu arquivo tá, e é importante que ele esteja mesmo, no mesmo 00, eu digo com as mesmas coordenadas da arquitetura, é bem simples. Eu vou clicar aqui na arquitetura, eu vou dar um load e abrir. Seleciono todo o modelo, filtro. Vou pegar aqui somente as portas. Só tem uma porta aqui? Que modelo é esse? Ô, louco, só tem uma. Não tem só uma porta não. Vou clicar aqui. Deve estar em outro tipo de porta. Doors. Acho que eu peguei o modelo errado, não é possível. Deixa eu abrir aqui. Acho que é esse mesmo. Open Download. Ah, tá. Eu ocultei. Estava fazendo algumas coisas, eu acabei ocultando.
Isso aqui mata do coração às vezes a gente. Dá um raio de elemento. Categoria também só para garantir. Agora sim. Esse aqui é o modelo de arquitetura. Eu venho nele, ó, seleciono aqui sem muito critério. Agora sim, ó, portas. Tenho 27 portas. E janelas, eu tenho 38 janelas. Eu dou um Ctrl C. Volto aqui no meu modelo de arquitetura, que eu criei dentro do meu HVAC. Dou um Ctrl V aqui. Colo. Na parte de colagem, eu peço para ele colar alinhado com o respectivo nível. Eu vou definir aqui o nível 1. Dou um OK. E percebam que ele vem aqui já para a posição certinha. Então, só para não ficar modelando novamente aqui janela, porta, eu acabo criando o modelo dessa forma. Então, as janelas vêm tudo para a posição de certinho. Ó, você vê que está tudo direitinho. Legal. Eu vou só tirar um pouquinho daqui para não ficar em cima da parede. Última aferição antes de exportar o arquivo. Eu seleciono tudo aqui e vejo as mensagens que ele está me passando. Geralmente, quando eu corrijo o meu modelo aqui no Revit, essas mensagens não vão aparecer lá no RAP. Então é importante. Ó. Aqui ele está mostrando que eu tenho duas paredes aqui se sobrepondo. Eu vou investigar isso aqui. Eu já vi aqui o que está acontecendo. Deleto. Faço uma análise de novo. Ó. É importante. Muito cuidado. Porque eu cheguei a porta para o lado aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Deixa eu chegar essa porta aqui. Joguei em cima de uma parede. Ó. Caso eu exporte assim, o próprio RAP vai falar que eu tenho problema. E aqui no Revit, para não ficar também exportando o arquivo, exportei errado, eu consigo aferir. Ó. Sempre faça isso. Selecione todo o arquivo. Ele vai mostrar para você ó, que está com algum problema. Ó. Ele está falando, ó, você tem uma porta em cima de uma parede. Isso acontece com porta, com janela. Beleza? Eu vou tirar aqui no olho. Vou deixar em lugar. Definir aqui. Vou salvar aqui para não perder. Venho analisar. Gera o modelo de energia novamente. Legal. Agora eu tenho todas as minhas superfícies. Ó. Eu vou ter superfícies de porta. Tenho todas as portas no modelo. Janelas eu tenho também. Eu gosto de ver as janelas com as paredes externas. Aqui está com algum probleminha aqui. Eu não vou investigar não por causa da hora. Mas deve ser alguma coisa que eu fiz de errado com certeza. Fiz isso, pessoal. Essa é a parte assim, mais difícil que eu diria, né? Depois, o que você vai precisar fazer? Eu já vou exportar para vocês verem. Eu vou abrir no RAP também para vocês perceberem como é que ele aparece lá no RAP. Fez isso. Eu tenho aqui uma série de tabelas, se vocês perceberem, eu tenho 8 tabelas, 9 tabelas na verdade, só falando de espaços. Por quê? Alguns profissionais, eu tenho um déficit de atenção muito grande. Então eu pego uma planilha de espaços, eu vou dividindo ela em diversas partes. Aqui eu só ocultei, tá? Não está aparecendo os espaços de forro, que eu filtrei aqui, pedi para ele ocultar forro, que eu não vou fazer estudo agora. Mas lá atrás eu fiz uma planilha, defini que eles não são espaços ocupados, né? Defini como pleno, então as cargas deles acabam se zerando. Então tá, espaços, dimensão. O Fábio fala muito isso, o Sato. Olha pessoal, usem as tabelas, não é só para gerar lista de materiais não. É para aferição do seu trabalho. Então eu crio uma tabela aqui de espaços e botei um prefixo aqui, um sufixo dimensão. Ou seja, todos os dados dimensionais do espaço eu faço uma análise aqui. Delimitação base e delimitação do nível, tem que estar 0, deixo 0 tudo. Ó. Pé direito, verifico se está tudo igual. Aqui só está diferente a escada, porque de fato ela começa no pavimento térreo, ó, HVAC nível 1, desculpa, e vai até o espaço 4. Esse aqui é a mesma coisa. Ó. Esse aqui vai no nível 2 e vai até o nível 2 forro. Então eu verifico o comportamento dos meus espaços aqui numa tabela só. E por que eu separo as outras informações? Para não ter um monte de tabela aqui, para eu ficar rodando aqui a tela. Então eu vou seccionando a tabela de espaço, depois as premissas de cálculo. Eu venho aqui e defino, né, o tipo de espaço para o meu ambiente, com base nos requisitos ASHRAE, né, que tem aqui dentro do Revit.
Cada ambiente aqui tem a sua função e seu comportamento térmico. Defino se ele é aquecido, resfriado ou ventilado e por aí vai. Quantidade de pessoas eu defino aqui também. Como eu faço geralmente? Eu venho aqui numa vista de... Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, eu dou um WT aqui. Não. Eu dou um WT aqui e vou fazendo dessa forma. Geralmente, para fazer isso, eu volto aqui, ó, a arquitetura, dou um reload para eu saber quantas pessoas vão ter num espaço. Vou até fazer aqui para vocês verem. Legal. Por exemplo, sala de jantar. Eu clico aqui na sala de jantar, ele já fica em evidência aqui, ó, para eu saber quem é o espaço e para eu poder fazer de uma forma mais rápida aqui por tabela, então. Deixa eu cortar aqui. Nossa, esse negócio é chato, hein? Então, por exemplo, sala de jantar, eu clico nela, eu já sei quem é o ambiente. Ah, tantas pessoas, faço a contagem lá do número de ocupação. Circulação, eu vejo quem é, ele fica sempre em evidência aqui. WC, cozinha, enfim. Eu consigo ver conforme eu vou clicando aqui na tabela e já vou mudando o número, então é bem prático. TW. Defino então essas condições aqui, ó. Os plenos, eu só ocultei aqui, novamente falando, mas só para mostrar aqui que eu fiz um filtro. Mas os meus espaços de entreforro estão todos como pleno. Eu marco aqui se ele é ocupado ou não. Dou só uma suprimida para não ficar mudando, para não ficar ocupando espaço. Cargas de pessoas, né? Carga de pessoas, então eu defino o número de pessoas. Calor sensível e latente por pessoa eu defino também. Aqui tem uma quantidade total, né? E aqui o total por pessoa. Basicamente, o que ele faz aqui? Eu tenho sensível e latente. Aqui ele me dá a soma desses dois aqui. E aqui ele pega o total por pessoa e multiplica pelo número de pessoas, que vai dar esse total aqui. Legal? Eu tenho de cada ambiente, então, eu consigo enxergar somente carga de pessoas. Cargas elétricas, a mesma coisa. E esses dados aqui eu estou falando, tá? Porque tudo isso aqui vai para o RAP. Eu costumo dizer também, mas por que fazer aqui no Revit e não no RAP? Para quem já usou o RAP aí, né, como o nosso colega mencionou, você sabe como que é trabalhoso, o quanto de HH você demanda para fazer espaço por espaço, né, os spaces lá dentro do RAP. E a interface do Revit, eu julgo ser muito mais amigável, muito mais intuitiva. Basicamente, você faz tudo aqui e joga lá para o RAP e somente faz a parte de análise de zonas, né? Então, aqui é a parte de espaço de cargas elétricas, ó, carga de potência. Eu defino também por área, ele faz um cálculo total aqui, né? Ou seja, ele pega a área aqui, multiplica por esse valor e dá uma área total aqui. Esses valores todos aqui eu vou arbitrando, tá? De iluminação, mesma coisa. Carga de luminária, esse 25% aqui, 20%, é o quanto de incidência de carga elétrica que eu vou trazer para o meu forro. Isso é uma informação importante caso o nosso entreforro ele sirva como um espaço de retorno de ar também. Então você consegue setar aqui no espaço, ó, sei lá, né, dependendo da eficiência da luminária, 85% da potência dela é convertida em iluminação e outros 15% é dissipação térmica para o meu entreforro. Então eu aplico aqui, ele vai mudando. Legal. Ar externo também. Eu tenho várias tabelas, então vocês vêm só falando de espaços. Ar externo, eu defino aqui o método, né? Se eu vou definir o ar externo por ACH, maior por espaço, enfim. Vejo lá as configurações, insiro tudo aqui. Faço o cálculo aqui, eu gosto de deixar como a norma fala, né? O AZ, o FA, o PZ, faço todos os cálculos aqui. Aqui eu tenho um resumo de área externo por ambiente total, para o meu empreendimento. Aqui eu fiz uma fórmula aqui para pegar nas duas unidades usuais aí. E aqui os meus resultados de carga térmica, de RTS Heating Balance que eu faço aqui dentro do Revit, mas eu não vou fazer aqui que não é a ideia. Então legal, chegamos até aqui. Vamos exportar o arquivo GBXML. Quem não sabe ainda o que é o arquivo GBXML, ele é um arquivo, né, baseado em informações, tipo um arquivo HTML, né, um arquivo TXT, onde ele armazena todas essas informações aqui que a gente trabalhou dentro do Revit e ele exporta para um software de análise energética.
Não necessariamente somente aqueles que a gente conhece como RAP, mas tem uma série de softwares aí que fazem essa análise. Eu vou exportar desse jeito aqui, vou vir aqui em arquivo, você vê que o processo é bem simples, vem em exportar, aqui eu vou ter ó, GBXML, então eu vou lá nele e exporto ele, bem simples, vou salvar ele, importante, muito importante, aqui ele me dá 3 opções de método de exportação. Como eu utilizei os spaces, né, eu utilizei a ferramenta Spaces, eu vou utilizar espaços, né? Eu posso utilizar ambientes também, tá? Só que ambiente não é legal porque a quantidade de dados que eu consigo inserir em um ambiente que é voltado para a arquitetura, comparado com um espaço que foi criado para uma análise energética, é muito pequena. Se eu criasse ambiente, basicamente eu ia pegar o dimensional dos espaços, né, o nome, o número e por aí vai. Mas os dados de ocupação, de área externa, quantidade de pessoas, os coeficientes U de parede, tudo é em função dos spaces. Então, trabalho com spaces, usar elementos de construção. Caso você tenha, por exemplo, muita gente não sabe, mas se eu pegar o modelo de arquitetura do jeito que está, ele tem os spaces lá, ou às vezes ele não tem nem os spaces, eu consigo, por delimitação, né, pela própria delimitação das paredes, eu consigo exportar também ele com algumas informações. O mesmo acontece com massas conceituais, né? Aqui eu não falei de massas conceituais, daria uma outra aula somente para falar de massas conceituais, que é um conceito bem bacana também. Mas, dica, nunca marque essa opção aqui, tá? Que eu não sei como... uma vez que você escolher um método, você vai ficar com ele. Eu já tive esse problema, eu marquei aqui, tive que deletar meu Revit e instalar de novo, que eu não sabia como voltar para aparecer essa janela aqui, quando eu pedisse para exportar. Utilizar ambientes e espaços, legal, vou salvar aqui com esse nome aqui mesmo, tá ok? Ele salva o arquivo, é bem rápido. Uma dica para vocês é o seguinte... Isso aqui eu aprendi no curso da RAP, da Carrier, né? Com o pessoal lá dos Estados Unidos, com o Vincent. A gente tem aqui alguns visualizadores GBXML, que é muito útil, antes de você importar para o RAP, né? Você pode pegar o seu arquivo aqui, ó, vou clicar em escolher arquivo. É esse aqui, você consegue ter uma visualização online do seu modelo. Então aqui está o nosso modelo ó, que nós desenvolvemos. Ok. Eu consigo também fazer uma análise de superfícies aqui. Enfim, é bem bacana. Tem uma série de configurações aqui. Eu clico nas superfícies, ele mostra o que é parede exterior, o que é janela, o que é piso. Bem bacana. Eu confesso que eu não exploro muito aqui não. Tem um outro aqui também que é bem parecido. Vocês veem que se você colocar GBXML View, você acaba... tendo aqui uma série, né? O Ladybuzz e esse Aragog aqui são os mais usuais, né? Esse que acaba sendo a mesma coisa. Enfim, qualquer um desses aqui você consegue importar o GBXML. Ele tem uns defaults aqui para você poder explorar, conhecer. Ó, a mesma coisa. Legal. Fez isso, o que é legal disso? Você pode mandar para um coordenador, para um cliente, alguém que está trabalhando com você, talvez em outro escritório, nessa parte de análise. Você pode mandar para a pessoa e fazer uma análise visual. Não necessariamente ela precisa ter o RAP para poder abrir o GBXML, então você consegue ver, né, passear por ele, entrar mesmo nos espaços aqui. Enfim. Agora eu vou abrir o RAP aqui. Eu vou fazer nas duas versões, eu vou abrir o 5.1 e o 6.2 também, para vocês verem como ele se comporta. Eu estou criando um novo arquivo aqui. Ok. Vem aqui na aba de projetos, importar GBXML. Clico lá no arquivo. Que eu já vi que ele está com algumas falhas, tá? Mas eu não vou me ater fazendo as correções dele não. Depois eu mando o arquivo que tem lá todo o passo a passo, todos os cuidados que a gente tem que ter. Depois vocês podem dar uma olhada. Aqui ele pede para eu mostrar um relatório do que ele está importando. Eu vou clicar em sim. Aí ele gera esse relatório aqui, ó, GBXML. Ele mostra o que está sendo importado.
mostra aqui o número de espaços que ele está importando. Percebam que o que é, apesar dele ter importado aqui tudo que é forro, ó, ele considera inútil, né? Então esses 40 espaços são espaços ocupados. Na verdade, eu acho que ele traz espaços como forro também. Área total, enfim, traz algumas outras informações aqui. Mais abaixo ele traz alguns relatórios de erro, caso tenha erro. Enfim, cada elemento aqui é um relatório bem extensivo. Ele fala onde está o erro, enfim. Você pode dar um ESC aqui, pode salvar esse arquivo. E aquilo que era muito enfadonho, chato de fazer, né? Agora você tem um clique. Você tem todos os espaços aqui. Você pode deletar esse forro aqui, porque você não vai utilizar. Ele importou. Esse forro aqui só vai ser importante na versão nova. Se você abre, então aqui na sala de jantar, por exemplo, ele traz aqui todos os dados, ó, piso, pé direito, unidades de área externa ele traz também, cargas internas ele trouxe tudo, todas as cargas internas, tudo isso aqui veio lá do RAP, tá? Ou do Revit. Vamos comparar aqui, por exemplo, tirar um print aqui do Revit. Cargas internas. Esse ambiente aqui é sala de jantar. Vamos pegar a sala de jantar aqui então, só para a gente olhar. Sala de jantar é essa aqui. Vou pegar por aqui. Lembrando que aquelas tabelas é só um resumo desse quadro aqui, tá? Mas para a gente não ficar fazendo espaço, por tabela eu acho que é mais útil. Então vou tirar um print aqui dessa tela, da sala de jantar, e vamos comparar aqui com os dados do RAP. 12 com 12, ok. Você vê que está certinho. Cargas elétricas 6, né? A densidade 6, ok. Pessoas 60. Se eu for lá na aba de pessoas no Revit, vai estar 60 também. Calor sensível e latente 80, ok. Olhando agora para o espaço aqui, a gente vê. Deixa eu editar aqui. Vou inserir para mostrar a área. Ok. Pé direito você já vê que ele trouxe aqui, ó. 3.5, 230 metros quadrados de área. Aqui ele trouxe 232. Aqui ele deve ter arredondado para cima, não sei. Cargas internas, cargas de parede. Isso aqui é sensacional. Vocês sabem, quem mexe no RAP, que isso aqui é um saco. Essa é a palavra, fazer. Você pegar uma roda dos ventos, colocar do lado da planta, inserir espaço por espaço. Não, aqui ele já trouxe exatamente isso aqui, ó, essas paredes externas aqui. Deixa eu fazer em azul. Essa e essa são exatamente as paredes internas que o RAP trouxe aqui, ó, e nas suas respectivas orientações. As janelas que tem também, ele trouxe. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar um load aqui. Cadê? 3D View, aqui. Então a sala de jantar, essa de baixo aqui, ó, todas essas janelas com as áreas, ele já está considerando tudo direitinho, tá, pessoal? Sem erro, podem confiar. A quantidade de janelas, ó, de portas também, caso tenha, ele traz. Parte de roof, não vai ter. Parte de infiltração, ele não traz também. Parte de floor, ele traz, ó, o piso, o coeficiente U do piso, o perímetro exposto ele trouxe também, ou seja, aquele perímetro que vai ficar para fora, né, do nosso prédio, esse perímetro exposto aqui ele traz também com precisão. Só não traz o partition, tá? O partition ele tem uma deficiência aí de importar os dados, ele não importa. Agora, já analisamos aqui um espaço, agora olhando para o banco de dados aqui, ó, quantidade de paredes. Todas as paredes que nós usamos, ele trouxe com seu respectivo U também. Se eu clico nas paredes aqui, ó, você vê que eu tenho os coeficientes U aqui neles, configurado direitinho. Ele geralmente importa. Telhado também, ó, ele traz. A parte de janelas ele traz também. Ele traz somente uma janela, mas elas estão com seus tamanhos certinhos. Portas ele traz também. Se eu entrar aqui numa porta aqui, sei lá. Enfim, ele traz tudo bem direitinho, tá, pessoal? A única coisa, o único trabalho que a gente vai ter que fazer,
e que daqui para frente não é trabalho nenhum para quem já mexe no programa, é criar um dos nossos sistemas de ar-condicionado aqui e indicar os respectivos espaços para esses sistemas, né? Criando aqui as nossas zonas térmicas. Beleza, olhando aqui agora como ele se comporta no RAP versão 6.2, vocês estão me deixando com a garganta seca, ninguém está perguntando nada. A gente está finalizando já, tá? Mais 5 minutinhos. A gente fica aí mais 10 minutinhos para pergunta aí. Ó, eu abri o RAP aqui, versão 6. A Heloísa tem uma pergunta aí. Opa, pode perguntar, Heloísa. Oi, Alan, tudo bem? Tudo bom? É porque eu acho que eu perdi na hora de se exportar do Revit para o Apple. Qual o arquivo? Como é que você faz essa exportação? Ah, tá. É bem simples, tá? Você vem aqui em arquivo, exportar e GBXML. Pronto, só isso. Aí você salva, Ah, tá. utiliza aqui o modelo de arquivo que você está fazendo dentro do seu Revit, né? Como você está considerando os elementos estruturais, superfícies, e salva. A live vai ficar salva, depois você pode dar uma revisada ou qualquer coisa pode me perguntar também, tá? Sem problema. Ah, tranquilo, tranquilo. Mas Obrigada. é só clicar ali, de nada. Ó, no RAP 6, mesma coisa, você vem importar GBXML. Aqui vocês vão ver que ele é um pouco mais chatinho. Eu já vi que tem alguns erros no modelo, não corrigi, pra gente não perder tempo, mas ele importa o mesmo relatório aqui, ó. Entre aspas, ele importa todos os espaços aqui. Novamente falando, se você quiser salvar esse relatório, você salva ele agora, porque se você fecha aqui, dá um ESC, você perde ele, não tem como você visualizar ele novamente. A interface do RAP novo, como é que funciona? Ela é essa aqui, bem parecida com o antigo. Você vem aqui, esse aqui é o prédio que você importou, e agora quando você clica aqui, ele traz uma aba tal. Isso aqui é uma configuração que você não precisa fazer, uma vez que você já tem todas as suas informações. Quando você vem em Floor, você tem os seus níveis aqui, em Levels também. Deixa eu ativar aqui os elementos. Ó, aqui estou no meu nível telhado. Detalhe, o RAP 5.1, 5.11 não importa a geolocalização. Esse aqui já importa. Percebe que o nosso modelo tá inclinado? Se eu for lá no Revit, eu tenho aqui o meu nível 1. Deixa eu mudar aqui a orientação dele. Deixa eu destravar. Ó. Essa aqui é a orientação de projeto, mas caso eu queira ver também em planta, como é que ele está em função do norte, ó, ele está virado. Então isso aqui ele trouxe para lá e aqui é sensacional. Aqui eu estou no meu nível telhado, se eu vier aqui no meu nível 1, ele mostra também, ó, com todas as janelas, o Windows. Se eu clico nas janelas eu consigo ver as características dela, enfim. Aqui é o meu nível 1. No meu nível 2, a mesma coisa, ó. Ele importa também. E o mais sensacional de tudo, aqui no Revit, no 6.2, eu consigo ver o meu prédio 3D. Eu consigo transitar por ele. Agora, o que eu estou calculando, a parte de volumetria, o que eu estou considerando é exatamente o que eu estou vendo aqui no meu modelo. Isso, assim, ficou muito bacana mesmo. Só que tem um outro detalhe. Aqui tem um campinho aqui embaixo que ele mostra que eu tenho 2 erros no meu modelo. O level 1 forro está com algum problema. Eu acho que é inclusive isso que trouxe o problema aqui, ó, que ele não trouxe o meu forro. Mas eu não vou investigar isso aqui agora, depois vocês olham. Caso eu queira corrigir, eu posso vir aqui em level. Ó, level forro, ele duplicou. Eu vou excluir esse level aqui. Ok. Vou excluir o entre parênteses aqui. Geralmente o entre parênteses é o que está duplicado. Eu vou tentar excluir esse aqui também. Ok, enfim. Eu vou deixar só um nível aqui. Só o nível 2. Para a gente poder mostrar para vocês uma coisa. Ó, percebam que eu vou deletando aqui os níveis que ele acabou duplicando e o número de erro vai sendo reduzido. Deixa eu deletar essa parede aqui. A ideia não é ficar mostrando coisa aqui dentro não, tá? Mas só para a gente poder ver outras coisas aqui. Ok, tem um outro resquício de parede aqui. Nível 2, ok. Nível 1, ok. Nível telhado.
Esse aqui eu vou deletar agora. Vamos ver se ele deixa eu deletar. Nossa, não tá deixando. Vou deletar o outro então. Vixe, não foi. Bom, eu só consigo continuar aqui quando eu resolvo todos esses erros aqui. Inclusive a parte de... Deixa eu mostrar aqui. Não vai ter como mostrar, é a parte de zoneamento. Eu só consigo iniciar o zoneamento aqui. Enfim, é basicamente a criação de sistemas quando eu defino todos esses erros aqui. Eu não vou ficar fazendo aqui porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Level nível 1 forro. Mínimo 25 milímetros. É o forro 1. Deixa eu ver aqui. Vou tentar mais uma vez aqui. Uau. Deixa eu deletar aqui essas coisas aqui. Pergunta aí, pessoal. Dá um ok. Sim. Vou abrir de novo. Vou dar um ok. Level. Vou tentar excluir agora. Mas não tem nada aqui. Bom, tudo bem. Como é que eu faço para poder enxergar o prédio na orientação correta? Eu consigo vir aqui em Rotate, ó. Como eu coloquei propositalmente um ângulo de 45, eu posso vir aqui e jogar um ângulo de 45, 0, pronto. Ele já fica ortogonal, tá? Aqui no 3D não vai mudar muita coisa, mas caso eu queira trabalhar com ele ortogonal, eu posso clicar aqui nos espaços, ó, vejo o pé direito dele, enfim. O único problema desse RAP aqui é que ele não importa as configurações de parede. Isso é um problema sério, entre outras informações também. Até onde eu consegui chegar em evolução, a única coisa que ele acrescenta é o 3D. É o 3D que a gente consegue visualizar, mas toda a configuração de espaços, hoje, né, infelizmente o RAP ele regrediu nesse sentido. A versão antiga importa muito mais dados do que a versão nova. Isso aí é curioso. Então, no caso, eu tenho que definir os materiais de parede e de janelas do mesmo jeito do Rap 5 ainda. Aqui sim. Não, no Rap 5 ele joga pro Rap, do Revit. Né? Aqui no 6 que vai estar o problema. Ele melhorou nessa questão de 3D. Excelente. Só que a parte visual melhorou bastante. Só que assim, acaba sendo não muito útil, porque o que importa mesmo, né, a parte do banco de dados de informação, ele acaba não trazendo. Então eu particularmente acabo utilizando mais o RAP o 5 do que o 6 no meu trabalho, exatamente por conta desses problemas aí. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Ele está com alguns erros aqui, eu não vou tentar corrigir, mas é algum erro de modelagem aqui, alguma coisa que está, inclusive aqui nas superfícies analíticas. Se eu vier aqui em Shade, tem muita coisa sombreando aqui. Pode ser algo aqui no... Outro detalhe é que essas configurações de avançadas de energia aqui, elas impactam diretamente, tá? Impactam diretamente na qualidade do modelo do GBX-ML. Deixa eu tentar fazer uma análise. Essas configurações também aqui, né? Algumas delas são compartilhadas com as configurações avançadas. É importante que vocês sempre verifiquem. Bom, da minha parte aqui eu já finalizei. Caso vocês tenham perguntas, enquanto vocês vão perguntando aí, eu vou tentando descobrir o que aconteceu aqui. Perguntas? E aí, pessoal? Foi bem interessante aí o passo a passo do Alan. Deu para... Até eu que não sou da área, ficou bem claro aí para entender. Perguntas aí, pessoal? Esse fluxo de trabalho eu vou mandar para vocês também. Vou mandar no grupo, que eu fiz um fluxo aqui, é um passo a passo. Alguma coisinha ou outra eu acabo fazendo diferente, mas na maioria das vezes é isso aqui que eu uso. É um fluxo de trabalho para poder fazer a configuração do GBX-ML. É uma receitinha de bolo, tá? Você vai disponibilizar isso aí pra gente? Vou sim, eu vou jogar esse fluxo aqui. Isso aqui é um arquivo, tá? É uma apresentação bem complexa.
Tem outros arquivos também que eu fiz falando sobre a GBXML e Revit, enfim, eu mando tudo lá no grupo. Caso alguém não esteja no grupo, pode pedir para entrar aí pro Sato ou me pede no privado aí, que eu mando todos esses arquivos aqui. Beleza? O grupo que você se refere é o grupo do Sato, o Revit Map. Ah, tá. Dúvidas, perguntas, podem perguntar aí. É um assunto que não é tão simples, não. Nada? Não, eu gostei porque a gente já está evoluindo para essas questões de compatibilização dos softwares, né? Eu já, como eu comentei, já uso o RAP desde 1900 e rococó, e a gente vê que a evolução que se deu foi justamente do RAP nesse momento agora do 3D, do BIM, né? Sim. Que até então, até a versão 5.11, você ainda fazia tudo manual, preenchia uma folhinha toda detalhada, depois sentava na frente do computador, ficava ali horas preparando, Exato. depois ficava mais horas analisando, porque se você escreve uma coisa errada, o computador ele responde de forma errada também. Exatamente. Então, às vezes você tem que parar. Eu faço um cuidado de fazer, às vezes, uma planilha da planilha da planilha, para mim achar os erros que às vezes passa. Por mais que a gente olhe, você levantou, foi tomar um café, voltou, tu já perdeu o fio da meada. A gente se distrai muito com o trabalho, né? E muita gente falando, muita gente ligando. Então, no que você volta, é uma pessoa a menos, uma pessoa a mais, é uma parede a menos, uma parede a mais. Às vezes não faz muita diferença, mas já aconteceu erros assim gritantes comigo, né? Então, todo cuidado é pouco. Até o caso da pessoa passar muito tempo no trabalho, aí se a gente não parar para respirar um pouco, acaba errando aqui sem perceber. Erra muito. E assim, o que eu posso falar para vocês é, a chance de dar errado aqui é praticamente zero, tá? Porque você está exportando exatamente o 3D da construção. Então, você não... 20 metros quadrados. Fazendo bem feitinho, fazendo, né? Bem feitinho, exato. Tem que, como você falou, tem que seguir essa receita de bolo aí e fazer direitinho, para não ter retrabalho. Exato. Se você for perder muito tempo fazendo isso, você acaba voltando para o método anterior, então não faz sentido. Né? Exato. Mas assim, ele acaba interagindo muito bem também com a arquitetura, porque você pode utilizar isso aqui, dar um reload e um load o tempo todo, que ele acaba atualizando a arquitetura, você consegue ver onde mudou. Então, assim, eu falei no mundo ideal, né? Com a arquitetura finalizada, mas a gente sabe que no dia a dia o prédio nem existe, a gente já está fazendo cálculo, né? Então, é meio engraçado, mas assim, ajuda bastante. Isso quando você faz o projeto, depois de 2 anos, você descobre que aquele prédio que você projetou não vai nem para frente. Exato, acontece também. Mas valeu, obrigado aí pela apresentação, gostei muito. Beleza? Mais alguma pergunta? O pessoal tá meio tímido hoje. Bom, pessoal, eu vou ver aqui. Eu fiquei na dúvida se deu algum probleminha no áudio do Alan aqui no começo da gravação. Vou descobrir daqui a pouco, por isso que eu estou também gravando no Google Meet, tá? Bom, Alan, muito obrigado pela aula, né? Mais uma, né? Foi bem legal. Acho que tu deu várias dicas do dia a dia mesmo, de quem faz projeto. Isso é uma das coisas que é o foco lá do grupo, né? Tentar ensinar as pessoas como é que faz por quem faz, né? Porque muitas vezes a aula teórica eu não acho muito legal porque acaba não esclarecendo dúvidas de quem tem as dores do dia a dia, né? Tá certo? Então, Alan, muito obrigado. Parabéns pela apresentação aí, tá bem legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Opa, diga aí, Ivo. Não foi nada, não. Eu ia só procurar a mãozinha para bater palma. Irmão, parabéns aí pela apresentação. Falou, pessoal. Tá certo. Não, foi muito legal.
Pessoal, uma boa noite para vocês e nos vemos aí num próximo evento. Preciso pensar aí alguma coisa para fazer. Vamos tentar fazer pelo menos mais uma ou duas até o fim do ano, tá bem? Inclusive eu convido vocês, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram falar, que vocês queiram fazer a apresentação, estejam à vontade, não ter nenhuma restrição aí, não tem assunto menos ou mais relevante, são todos importantes, até no dia a dia aí. Quem trabalha com essas ferramentas BIM sabe que tem vários desafios aí no dia a dia, né? Tá certo? Então, uma Falou, boa noite para pessoal. vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Obrigado, Tchau, Boa tchau. noite a todos. Falou. Boa noite.